tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, Guarulhos S.A. hoje bem especial, porque afinal de contas estamos vivendo aí mais um aniversário de Nossa Senhora Aparecida e, portanto, Guarulhos passa a ser caminho de muitos peregrinos, muitos romeiros que se dirigem até Aparecida do Norte, passando, atravessando toda a cidade de Guarulhos, logicamente outras cidades na extensão da Dutra, mas com certeza todo um cuidado das pessoas nesse trecho onde está Guarulhos, que é a segunda maior população do estado de São Paulo, portanto, onde se concentra o maior fluxo de trânsito, tanto aqui como no Rio de Janeiro, a chegada em São Paulo, ou até a saída de São Paulo, a exemplo do que acontece no Rio, onde o trânsito é muito mais intenso. Então, todo cuidado é pouco nesse caminho e a gente vê esses romeiros, essas pessoas cheias de fé, ou pagando promessas, gente que há anos faz isso, porque já pagou promessa lá atrás, mas continua agradecendo a Nossa Senhora Aparecida alguma graça recebida. Então esse programa vai falar realmente de fé, de mostrar o cuidado da Polícia Rodoviária Federal com essas pessoas e também conhecer um pouco da vida, da motivação dessas pessoas que se dirigem até Aparecida do Norte caminhando pela Dutra. Eu vou começar, na verdade, eu estive fazendo o meu rolê sozinho, é claro, atrás desse pessoal, buscando conhecer um pouco desse pessoal, saber quem é e qual a motivação que tem de fazer essa peregrinação. E é lógico, a gente encontrou esse pessoal andando de bicicleta em direção à Aparecida do Norte. Acompanhe comigo aí. E o Guarulhos S.A. nesse momento acessando a rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo-Rio, para mostrar para vocês o quanto a fé ainda é forte no Brasil. Afinal de contas, dia 12 tem a data comemorativa de Nossa Senhora Aparecida e muitos são os romeiros que caminham, andam pela Dutra até Aparecida, da PRF, para saber exatamente quais foram as ações por esses dias e que ainda estarão sendo feitas nos dias que ainda faltam para a data comemorativa, dessas pessoas que estão fazendo esse trajeto. Então vamos acompanhar, ver se a gente consegue mostrar para vocês o poder da fé desses romeiros que se dirigem pela rodovia Presidente Dutra até Aparecida do Norte. Vamos ver se esse pessoal aqui está fazendo isso aí, vamos ver. Vamos ver se esse pessoal está fazendo isso. Pode sentar aí, fechar a porta. Vai estar filmando aqui. Tá joia. Vou fazer o podcast com você, vamos lá? Vamos. Bem, nós encontramos um grupo de romeiros com destino à Aparecida do Norte de bicicleta, São várias bicicletas a caminho de Aparecida. Eu trouxe aqui para o nosso carro, do Guarulhos S.A. Meu amigo, qual é o seu nome? João Dutra. João Dutra, pode falar olhando para cá, João? Beleza? João, você é de que bairro? Você é de sou que do cidade? Butantã. Você é do São Butantã? Paulo, Butantã. Mas todo ano a gente vai para Aparecida nesse dia 10, sempre a gente sai para ir para Aparecida do Norte. Quanto tempo dá até lá de É bicicleta? que a gente para muito, a gente saiu lá, era umas 9, vamos chegar lá umas 11 horas da noite, que a gente faz bastante parada, Então vamos ver, hoje é sexta-feira. Isso, nós chegamos na sexta dia, mesmo. Então dia 9, hoje, Ou é 10? 10, hoje é 10. Dia 10, porque é domingo, Sim, dia da Aparecida. Então vocês saíram nessa sexta-feira, 9 horas? 9 horas. Lá do Butantã, Isso. nesse grupo de vocês, em direção, vocês vão chegar lá 11 horas da noite. Isso, porque a gente vai parar, tem uns pontos de apoio, a gente vai parando, comendo, tomando refrigerante, um guaranazinho. O ponto de apoio é muito bom na Dutra, apoia muitos romeiros. Quantos anos você já faz isso? Eu já tenho 12 anos. 12 anos? Eu posso fazer uma pergunta para você? Pode. Oi, pessoal. Sim. Estou sem cinto porque nós estamos parados. Sim, lógico. Uhum. Por que você faz esse trajeto sem 12 anos? Em 12 anos que eu tive uma fé, Fui recebido uma fé, então eu faço.
durante esses 12 anos, né? E Foi alguma cura que você cura, teve? Normalmente, cura. o pessoal normalmente tem alguma coisa muito Isso. pessoal, de família. Sim, cura de família, né? Uma cura do meu pai, né? Não está mais aqui com a gente, mas Naquele momento ele teve a cura. teve. Emocionou, né, querido? Mas vamos lá, então, e você continua e pretende continuar Até tiver vida. até tiver vida? Porque fé é fé, né, cara? É. Fé é fé. Então eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo. Tenha fé sempre na vida, não desista nunca, nunca. Tenha fé em Deus, Nossa Senhora da Aparecida, qual seja a sua religião, mas tenha fé. Sem a fé a gente não vive. Meu querido, muito obrigado. Obrigado Tenha a você. Qual é o seu nome? Maurício Siqueira, Maurício, qual que é o podcast? Guarulhos S.A. Guarulhos S.A. Vou acompanhar. Vou pedir Muito o teu obrigado. telefone depois Sim. e eu vou te mandar o link Legal. dessa matéria que a gente está Joia. fazendo. Passe Muito para os seus obrigado. amigos. Muito obrigado. Cuidado na Sim, a gente estrada. toma bastante cuidado. Muito cuidado. O maior erro é do ciclista e do pessoal que está caminhando. É, né? Porque está cansado, tem que parar. O cara está cansado, vai para a pista dormindo, andando, ou de bike. Tem que parar. Chegou o cansaço, é sinal que você tem que parar. Beleza? Tem um amigo aqui. Tá. Vamos, tchau, tchau. Abraço, obrigado. Valeu, querido. Vai. Obrigado. Boa O viagem. podcast, né, do Isso. Guarulhos. S.A. Obrigado. Valeu. Valeu. Debaixo de chuva, gente. Debaixo de chuva. Tá lá o grupo lá, olha. Estão ali em 6 bicicletas ali, 6 ciclistas. E a gente vai saindo aqui. Debaixo de chuva, hein? 9 horas da manhã do Butantã, com destino a Aparecida do Norte. Muito legal. Fé é tudo, né? Fé é tudo. Ela move montanhas mesmo. Vamos lá. Como você pode ver, fé é fé, né? Uma graça recebida, e há 12 anos, o pai dele nem mais está aqui, e ele continua, todos os anos, indo agradecer o que ele teve lá atrás. É o que eu disse no finalzinho, quando eu entrei e comecei a sair com o carro, embaixo de chuva, de bicicleta. Fé remove montanhas mesmo. Mas, para falar a respeito de qual é o trabalho, né, das forças de segurança nesse trecho aí, nessa passagem que tem que fazer obrigatoriamente para chegar a Aparecida do Norte pela rodovia Presidente Dutra, eu entrevistei o PRF, né, o inspetor não, PRF, Flávio Catarucci, né, o Flávio Catarucci, que nos explicou qual os cuidados que devem ser observados nessa trajetória e o que faz a PRF nesta data, durante todos os anos, uma coisa que já acontece há mais de 200 anos, né? Dessas pessoas indo até Aparecida do Norte. Acompanhe comigo essa entrevista. Bem, agora para falar a respeito, né, desse pessoal que segue pela rodovia Presidente Dutra em direção ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, nós vamos falar com a PRF, mais precisamente na pessoa do Flávio Catarucci, que já está há 16 anos na PRF e, portanto, com bastante experiência para poder falar a respeito do trabalho que é feito, né, por esses agentes de segurança nesse período em que a gente vê muitas pessoas a pé ou mesmo de bicicleta, enfim, e se dirigindo nesse trajeto que compreende aqui Guarulhos até Aparecida do Norte. Vamos lá, meu querido, muito obrigado por me atender, hein, antes de tudo. Valeu, disponho. É sempre uma grande oportunidade para a gente. É válido, nós podemos levar esclarecimento e informação a respeito desse trabalho que a PRF desenvolve todos os anos para levar segurança para essas pessoas. Bom, falando em segurança, na verdade, muita gente, quando eu falei que ia fazer essa pauta, já falou disso, né? Mas todo ano sempre tem um acidente ou outro, tal. Antes de eu fazer essa pergunta, né, se teve ou não nesse ano, o pessoal já mesmo me dizia: o povo vai andando a pé no sentido que não está vendo quem está vindo atrás de carro, né? A Polícia Rodoviária Federal tinha que orientar esse pessoal a andar do outro lado. Da mesma forma, os ciclistas, enfim. E aí eu conversando, falei, eu acho que eles fazem isso sempre, mas existe ainda aquelas pessoas que insistem em fazer a coisa errada, e não dá para ter um agente a cada 5 metros orientando o pessoal.
Então, eu queria saber disso. Primeiro, se nesse ano, 2025, houve alguma ocorrência, hoje a gente está gravando, é dia 10, agora são 10 para as 3 da tarde, teve algum incidente neste ano? Qual a orientação que a PRF dá? Eu sei que tem algumas pessoas que se dirigem, não no dia, mas durante a semana, tem amigos que foram a semana passada, outros estão indo para a celebração efetiva do Dia da Padroeira. Como é que tem funcionado o trabalho da PRF, Flávio? O nosso trabalho ele acontece bem antes desse período que antecede o Dia da Padroeira. Ao longo dos meses, a PRF ela trabalha cadastrando os pontos de apoio junto às paróquias, levando esclarecimento, realizando palestras junto às paróquias, para orientar as pessoas antes mesmo delas iniciarem a peregrinação dela rumo ao santuário. Até agora, nós tivemos 2 atropelamentos, mas não eram de romeiros, eram de pessoas andarilhas que andavam pela rodovia. Tivemos um romeiro que foi atingido pelo pneu de caminhão, que se desprendeu e acertou as costas do romeiro. Ele está bem, ele não teve ferimentos graves. E fora os outros acidentes, do tipo colisão traseira, que são muito comuns na rodovia Presidente Dutra. É um trabalho intenso, é um trabalho árduo, que exige bastante atenção, é um trabalho minucioso. Nós levamos esclarecimentos justamente com base às ocorrências que nós tivemos nos anos anteriores. E, basicamente, as pessoas elas se envolvem em atropelamentos quando elas descumprem as orientações que a PRF passa. E a primeira e principal orientação é justamente caminhar no sentido contrário ao fluxo de veículos. Por quê? Porque se você vê um veículo ou algum perigo que está se aproximando, você consegue desviar. É diferente de você estar andando de costas, o caminhão ele se aproxima do acostamento, o carro do acostamento, e você acaba não vendo e é colhido pelo veículo ali. Mas as pessoas elas preferem caminhar no sentido do fluxo, por quê? Por causa do vento, por causa das pedrinhas, da areia, da poeira, da fumaça que os veículos desprendem e acabam atingindo elas, se elas estiverem no contrafluxo, a caminhada acaba ficando um pouco mais cansativa, porque eles estão caminhando contra o vento. Mas elas querem entrar na zona de conforto. Então, a zona de conforto delas é incompatível com a zona de segurança. Por isso, é um trabalho de conscientização. Agora, me diz uma coisa, Flávio. Eu entrevistei alguns ciclistas, na verdade, a entrevista foi feita com um grupo de 6 ciclistas, e que ele mesmo, ele falou, ó, a orientação faz 12 anos, né, que ele se dirige à Aparecida do Norte, e nessa sua caminhada, nessa sua ida de bicicleta para Aparecida, ele fala, o pessoal às vezes não tem a devida atenção, né, porque cansa, e estando cansado de bicicleta, a tendência, às vezes, tem ciclistas que acabam dormindo, pedalando e indo em direção à pista. E mesmo também, que ele também presenciou, depois me confidenciou ali fora do carro, dizendo o seguinte, olha, o pessoal está cansado, e quando você está cansado, você pode desequilibrar, cair em trechos que não tem um acoplamento que permita, né, não estar tão próximo aos carros e acaba se colocando em posição de risco. É bem isso mesmo, né? Então ele já está bem treinado para esse tipo de coisa, né? Veja bem, a Dutra não é uma via que foi feita para receber peregrinos. A Romaria de Aparecida ela acontece há 200 anos, antes mesmo de existir a rodovia Presidente Dutra. O progresso chegou no Vale do Paraíba, o progresso se instalou sem levar em consideração esse ato de fé das pessoas. Então, a rodovia Presidente Dutra é o principal eixo que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, as 2 maiores cidades do país. Tem um movimento intenso, um fluxo intenso de veículos, e ela não se preparou para comportar a peregrinação. Então, é uma rodovia perigosa. Caminhar ou pedalar às margens da rodovia Presidente Dutra é sempre um ato arriscado, um ato perigoso, e por mais que nós estejamos trabalhando levando segurança, conscientização, existem fatores que dependem diretamente da pessoa. Uma delas é isso aí, é o cansaço. São pessoas que dirigem embriagadas, que caminham ou pedalam embriagadas às margens da rodovia. Então, todo o esquema operacional depende, para ter um certo efetividade, depende
da participação e do envolvimento dos próprios interessados, que são os pedestres e os ciclistas. Respeitar os limites do próprio corpo, para não passar mal, não ter um mal súbito. Tem pedestre que acaba abusando no tempo de caminhada, fica cansado, desmaia na rodovia. Então, tudo isso a segurança na adulta durante a romaria é um esforço de várias mãos, de todos os personagens envolvidos. Existe uma última pergunta que eu queria fazer para você. Aliás, se você também quiser completar com alguma coisa, não tem problema. E antes de mais nada, agradeça, por favor, a inspetora Viana, né, que nos atendeu prontamente, ela que é responsável pela comunicação da PRF, e eu tive contato, né, não posso deixar de falar, através do inspetor Márcio Pontes, sempre o inspetor, né, ele aposentou, mas é sempre o inspetor Márcio Pontes, que cuidou durante muitos anos do trajeto aqui da Marginal Tietê até a divisa com Arujá, também da L. Schmidt, e que a gente teve oportunidade há 20 anos de nos conhecermos e estabelecer não só uma relação profissional, mas também de amizade. Agradecer aos dois por estar possibilitando esse bate-papo contigo. Mas eu queria saber, então, para fechar esse assunto, né? A gente sabe que todos os anos acontecem, todos os anos a PRF se aperfeiçoa mais, diminuindo os casos, como você disse, praticamente nada, praticamente zero, mas a gente sabe que agora faltam 2 dias, né? Nesse período, eu sei que o fluxo está maior, não mais nessa região de Guarulhos, mas muito nas cidades mais próximas aí de Aparecida, que o pessoal vai começar, porque estando mais perto, daqui de Guarulhos, um amigo meu levou 3 dias e meio caminhando. Quem está mais perto da cidade no entorno não vai demorar tudo isso. O fluxo de pessoas na Dutra nesse trecho, ali na Aparecida, agora a PRF faz um reforço nesses dias que antecedem o aniversário da padroeira? A PRF, desde o início da semana, tem intensificado, com a convocação de policiais de fora, a presença, monitorando as áreas quentes, né? Ou seja, monitorando os grandes grupos de pessoas. Então, nós tivemos, a partir da terça, hoje é sexta-feira, terça, quarta e quinta, os grandes grupos passando por Guarulhos, por Arujá, Santa Isabel, e nós estamos acompanhando, direcionando as nossas equipes para estarem presentes diante desses grandes grupos. Já estão se aproximando de Taubaté, Caçapava, e vão chegando, e nossas equipes estão monitorando. Então, esses grandes grupos recebem a nossa atenção, e principalmente as pessoas que estão isoladas também, que fazem sua caminhada sem estar inserida em alguma grande romaria também. Então, nós estamos com todo o efetivo reforçado aqui na Presidente Dutra e sempre de olho na movimentação das pessoas. Flávio Catarucci, muito obrigado. Tem mais alguma coisa que você queira falar para fechar? É importante a gente sempre reforçar as mesmas orientações de segurança, né? Primeira coisa, evite de caminhar à noite. À noite tem pouca visibilidade, à noite o motorista está mais cansado, mais sonolento, o risco de invadir o acostamento é grande. Cautela redobrada ao cruzar as alças de acesso de entrada e saída da rodovia, que são os pontos mais perigosos. Utilize sempre roupas claras, de preferência com um colete refletivo, que é adquirido numa loja de produtos de proteção individual. Caminhe sempre no sentido contrário ao fluxo de veículos. Quando caminhar em grupos, caminhe sempre em fila indiana, evitando caminhar de pessoas lado a lado, que sempre expõe alguém mais próximo do trânsito. E para os motoristas que se depararem com um fluxo de pessoas às margens da rodovia, reduza a velocidade, redobre a sua atenção, jamais dirija utilizando o telefone celular e conte sempre todos com a Polícia Rodoviária Federal. Flávio Catarucci, muito obrigado, bom trabalho, que tudo corra bem, porque eu sei que perto de 500 mil pessoas, né, vão estar presentes aí em Aparecida do Norte, e eu tenho certeza que tudo isso exige um excelente, e que a gente sempre pode verificar, essa excelência de trabalho das forças de segurança aí na região, porque, afinal de contas, são 500 mil pessoas chegando no encontro de uma cidade. Muito obrigado pela entrevista, mande um abraço a todos aí e um excelente trabalho nesta data tão especial.
Eu que agradeço, um bom feriado para todos. E é lógico que eu não poderia deixar de falar com alguém que não estava andando, mas fez esse trajeto, né? Fez esse trajeto a pé, saindo daqui da região, na verdade saiu de Arujá, você vai acompanhar, e foi até Aparecida do Norte, andando 4 dias, 3 dias e meio, né? A pé. Você vai acompanhar também aí essa saga, né? Primeira vez que ele fez isso, e até um amigo meu, o Elton Silva Santos, aliás, Santos Silva, ele que nos deu uma entrevista falando dessa experiência que ele teve em direção à Aparecida do Norte nesta data. Vamos lá acompanhar. Bom, e agora nós vamos falar com o Elton Santos Silva, né? Meu amigo Elton, grande amigo, obrigado por me atender, que é uma dessas pessoas, né, que em nome da fé, em nome de acreditar em alguma coisa, né, que é muito importante acreditar na espiritualidade, enfim. Foi uma dessas pessoas que, pela primeira vez, e é legal porque a gente vai saber dessa experiência, pela primeira vez fez essa romaria, né? Passou a ser um peregrino em direção à cidade de Aparecida do Norte para comemorar mais uma data, mais um aniversário de Nossa Senhora Aparecida. Welton, muito obrigado por me atender, meu querido, meu amigo, a gente fazia direito juntos lá na FIG, e eu queria saber dessa sua experiência, como é que foi sair daqui, na verdade você saiu de Arujá, né? Sair de Arujá em direção à Aparecida do Norte andando, meu amigo. Como é que foi essa experiência, querido? Fala, Maurício, é um prazer falar contigo, grande amigo, grande comunicador aqui da cidade de Guarulhos. Vamos lá, eu moro a 500 metros da Dutra, há pelo menos 30 anos eu vejo o pessoal passar aqui indo para Aparecida nessas datas, nesse mês de outubro, né? E sempre foi um sonho para mim. E assim, aí o pessoal pergunta, mas por que você nunca foi antes? Porque assim, a gente tem que estar preparado e ter o compromisso de estar indo, né? Porque o compromisso e a fé faz a gente chegar até lá, porque não é fácil. Foram aproximadamente 150 quilômetros caminhando. E aí foi dividido em 4 dias, né? Eu fui convidado por um amigo meu a conhecer esse boné aqui, essa família Nunes e amigos. Pessoas maravilhosas que organizam. E tem um cronograma diário aí. No primeiro dia a gente rodou aí 50 quilômetros na caminhada. Não foi fácil. No quarto dia foram mais 44 quilômetros. Terceiro dia foram 36 quilômetros. E no último dia, aproximadamente 25 quilômetros, até chegar da Aparecida. Não é fácil, mas assim, a força, a fé, o foco e o compromisso faz a gente chegar lá. E os anjos da estrada, né? Que ajudam a gente aí nas paradas aí, que é uma coisa assim sensacional que as pessoas fazem em prol da fé, né? Da fé da Nossa Senhora Aparecida. Eu queria saber também, até em cima do que a gente conversou com o Flávio, né? O inspetor Flávio, lá da PRF, que a orientação sempre é para quem está caminhando ir no contrafluxo, né? Evitar as viagens noturnas, procurar ir no contrafluxo, porque assim tem condição de perceber algum veículo que possa invadir a área de acostamento, até mesmo em alguns locais existe um estreitamento, né, ou até inexistência de acostamento, e tem também ainda a orientação de quem está de bicicleta, aí sim andar no mesmo sentido dos carros. Vocês fizeram em qual sentido? Vocês foram no sentido contrário ou foram acompanhando os carros no mesmo sentido? Nós fomos acompanhando no mesmo sentido. Por quê? Porque, infelizmente ou felizmente, os apoios ficam no sentido que vai seguindo os carros. E às vezes não dá para a gente estar trocando de um lado para o outro nas passarelas, entendeu? E assim, fica até um apelo aqui, porque como é uma rota que tem todos os anos, cada ano que passa aumenta mais ainda, de repente, sei lá, no nível político aí, deputados federais, verbas aí, ou cada cidade fazer a calçada ali, né, o balizamento ali, para as pessoas seguir na lateral e evitar um pouco de acidente, né? Mas, infelizmente, nós tivemos que andar no sentido dos carros mesmo. Graças a Deus, a gente não ficou sabendo de nenhum acidente, não teve nenhuma ocorrência maior, graças a Deus. Mas tem risco sim, segue o risco, porque
os caminhões passam muito perto e é a todo momento, constante. Nós andamos no período do dia, né? A gente começava a caminhar 6, 6:30 da manhã e ia até 5 da tarde. Então, para evitar um pouco do risco. Mas a gente sabe que tem as pessoas que caminham à noite e vai aumentando o risco, né? Uma curiosidade minha, eu já fui esportista, estou voltando a treinar para ficar em forma, né? Boa. Mas existe o cansaço físico. Mas numa caminhada dessa de tantas horas, além do cansaço físico, existe um estresse mental muito grande, porque, afinal de contas, tem esse perigo, né, que você está caminhando numa rodovia que não foi preparada para isso, né? Você está andando lá ao lado de um fluxo gigantesco na maior rodovia, né, de maior movimento do país. Como é que é o estresse mental, ainda que você esteja ao lado de outras pessoas? Como é que é esse domínio, né? Se existe realmente esse estresse mental com relação a essa caminhada em direção à Aparecida? Maurício, veja bem, eu me preparei, eu treino também, né? Eu treino, pratico corridas curtas, né? E eu já venho um tempo me preparando já. Mas tem gente que vai assim na emoção. Foi como eu falei no início, né? O que conduz, o que leva a gente a chegar até lá é a fé, né? A fé e o compromisso que a gente tem. Que aí agradecer, pagar uma promessa, isso leva a gente até lá. E a concentração da mente, mental. Porque chega um momento que dói o corpo inteiro, né? E o nosso cérebro quer sabotar. Não desiste, deita aqui, cai no chão, volta. Se acorda de manhã, pô, eu acordava de manhã com amigos nossos que estavam lá participando que falavam, ó, meu, pra mim já era, não dá mais. Tô com bolha no pé, torci o tornozelo, não dá mais. E aí eu falava, meu, levanta e desce para tomar café e vamos embora. Cara, vamos embora. E já era, um vai ajudando o outro. A família Nunes aí foi sensacional. A galera, pô, uma energia, assim, um alto astral fora do comum. E aí um vai motivando o outro, vai motivando o outro. Eu cheguei em vários momentos assim que eu falava, pô, cara, não tô aguentando mais de dor. Eu abaixava a cabeça, não olhava para o horizonte, ia caminhando, me concentrando. Daqui a pouco a dor sumia, a fé aumentava, a gente fazia oração e ia seguindo até lá. Quando você vai chegando lá nos últimos 10 km final, é uma sensação assim extraordinária, extraordinária. E Nossa Senhora Aparecida dá força mesmo, Deus que dá força. A gente pegou muito calor no domingo. Assim, a sensação do asfalto chega a uns 45 graus. E aí você estando concentrado, a fé, o compromisso, a família dando força, os amigos, mandando mensagem, vibrações positivas, a gente chega. Eu cheguei inteiro lá, e assim, foi uma coisa incrível. É sensacional, vale a experiência para cada um. Volto a dizer, tem que ir com fé, com comprometimento, e para agradecer. Se for na adrenalina da caminhada, você acaba desistindo. E até porque se preparar, porque eu imagino o seguinte, você disse que no primeiro dia foram 50 quilômetros, mas é o primeiro dia, você está motivado, vamos embora, vamos andar. Só que aí você anda mais de 12 horas e aí para o corpo esfria, e aí você descansa e no dia seguinte retomar é mais complicado. Eu acredito que, você falou 3 dias e meio, eu acredito que o último que foi um trajeto menor ainda tem a motivação de estar chegando. Mas eu acredito que esses 2 dias intermediários entre o primeiro e o último sejam os mais difíceis, né? Daquele, o que eu estou fazendo aqui? Aconteceu isso com você? Na sexta-feira à tarde e no sábado, você fala, caramba, eu não vou conseguir. Não é possível, cara, que eu não vou conseguir. Só que você olha ao seu redor, você vê várias pessoas, assim, de mais idade, mais experiência, caminhando lá na fé e feliz da vida, e você vai ouvindo as histórias, você vai chegando os momentos de parada, né? O apoio, você vai ouvindo as histórias das pessoas, assim, nossa, eu tô ouvindo aqui para me pagar tal promessa que Nossa Senhora Aparecida fez por mim, eu venho aqui há tantos anos. E assim, isso aí motiva a gente e dá energia. É um cansaço assim, coisa de maluco. Você para, a gente parava assim nos apoios, 2, 3 minutos. Porque se você parar, as pernas travam. E para você retomar de novo, é uma dificuldade enorme.
Você vai se arrastando e vai indo. Se você prestar atenção nos vídeos das pessoas, você vê a galera fazendo o maior sacrifício para dar um passo, entendeu? Mas, assim, é uma coisa extraordinária. Eu voltei de lá uma outra pessoa. Assim, espiritualmente, assim, é uma outra pessoa. Vale a pena. Agradeço as fotos que você mandou, que eu já fui mostrando aí durante a nossa fala. Mostra realmente que não é fácil, não, né? E essa família Nunes, que está há quantos anos você já falou que eles fazem isso mesmo? Eu acho que é a quarta ou a quinta vez, quinto ano que eles vão. Eles organizam, e aí organizam, assim, é sensacional. A gente fica em hotéis, aí tem toda uma estrutura, tem carro de apoio, eles montam todo o cronograma certinho, a gente não se preocupa com nada. É chegar no ponto de partida, pegar o nosso kit e partir caminhada. É sensacional. Welton, muito obrigado pela entrevista, meu querido, de passar para a gente essa experiência de primeira viagem, né? Literalmente primeira viagem, nessa romaria, né? Nessa peregrinação de fé de um guarulhense que saiu ali da região de Arujá e foi por lá, pela rodovia Presidente Dutra, a mostrar sua fé, mostrar todo o trabalho que foi feito pela família Nunes, pelas equipes que foram dando apoio ao longo do caminho. Muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Um abração, fica com Deus. Um abraço a todos. Que sensação. Há mais de 20 anos eu tenho vontade de fazer isso. E hoje eu consegui. Com a bênção de Deus e Nossa Senhora Aparecida. Chegamos. Inteiro, hein? Graças a Deus. Um pouco de dor, olhas, mas psicológico inteiro. Psicológico é fundamental. Fundamental psicológico. Concentração e fé. Olha lá, coisa mais linda. Bom, como a gente pode ver, né, esse programa foi falando de fé, né, de como as pessoas são impulsionadas por isso, né, e como disse o primeiro entrevistado, né, o João Dutra, sem fé não tem nada, né? A gente tem que ter, independente da religião, a fé numa espiritualidade, a fé em uma força superior, né, à nossa tão frágil vida, é que faz essas pessoas caminharem e fazem com que elas realmente sintam dentro de si uma motivação extraordinária. Mas, antes de terminar, antes de encerrar, é óbvio que eu tenho que falar da campanha da Câmara Municipal de Guarulhos, que está fazendo aí em toda a mídia da cidade, que é para falar com você, comigo, porque afinal de contas nós somos a Guarulhos S.A., somos sócios desta empresa, grande empresa chamada Guarulhos. Não somos uma sociedade? Somos sócios aqui. E a Câmara Municipal de Guarulhos está querendo que você participe ainda mais da vida, do dia a dia da nossa cidade, principalmente no que se refere à produção, né, de leis, decretos, enfim, da organização dessa vida social em Guarulhos através do trabalho legislativo. E a pergunta começa, pessoal, como a gente faz para ajudar Guarulhos a evoluir cada vez mais? É isso que está em discussão na Câmara Municipal. E esse diálogo envolve você, porque os vereadores são os representantes dos nossos interesses e das nossas opiniões. O importante é que a Câmara está determinada a evoluir junto com a cidade. E sabe como ela está fazendo isso? Com mais trabalho, mais inovação, mais diálogo. E o que é essencial, estando cada vez mais próximo da população. Porque é assim, ouvindo você, que os vereadores podem propor e aprovar as transformações que melhoram a vida de todos. Vamos preparar nossa cidade para o futuro? A Câmara Municipal de Guarulhos está trabalhando para isso e conta com a sua participação para fazer isso acontecer. Vamos evoluir juntos. Para saber como participar, acesse o portal da Câmara guarulhos.sp.leg.br. Já estou mostrando para você aí, ó. Tá aqui, ó. guarulhos.sp.leg.br. É só você pegar um pouquinho do seu dia, né? Entra lá no site, veja a sessão, veja os projetos que estão sendo votados, acompanhe a vida da sua cidade
porque é lá no Legislativo, com o seu representante, os nossos representantes, que a gente consegue entender e, é lógico, pleitear melhorias para todos nós. Se você acha que não dá, eu acredito sempre que dá. Basta ter fé.